Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é definição da estratégia. Tópico a ser abordado nesta aula, definição da estratégia. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as ferramentas para a montagem da estratégia e sua aplicação, definir os planos de ação para a execução da sua estratégia. Para falar de estratégia, a gente sempre vai falar do uso de uma ferramenta que é a ferramenta SWOT, né? E o que é a ferramenta SWOT? SWOT é S-W-O-T, que são as siglas das palavras em inglês Strengths, que é o S, e o que é Strengths? É forte, né? Pontos fortes, são as forças. O que é o W? É Weakness. O que é Weakness? Fraqueza, ou os pontos fracos. O que é o O? O O de Opportunities. E o que é Opportunities? Oportunidades. E o T é o Threats. O que é o Threats? São as ameaças. Então, SWOT é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E isso se divide da seguinte forma. Forças e oportunidades são os fatores positivos. Então, todas as minhas forças me geram a oportunidades. E weakness, ou seja, as fraquezas e as ameaças são os negativos, porque as ameaças, né, os meus pontos fracos me geram ameaças. Uma parte é interna, ou seja, a minha força e a minha fraqueza é interna, está dentro de mim, está dentro da minha organização, e os fatores externos são as oportunidades e as ameaças. Exemplo, eu sou uma empresa que vendo chocolate. Qual que é a minha força? Eu tenho uma marca muito reconhecida, muito forte no mercado. Isso é uma força minha. Isso é meu, isso é interno. Qual é a oportunidade que ela me dá? Me dá a oportunidade de expandir em várias cidades do Brasil. Legal, hein? Então, expandir significa que é um fator externo. É algo externo que eu posso fazer usando um recurso interno que eu tenho, que é a minha força, a minha qualidade da minha marca. Por outro lado, eu posso ter uma fraqueza. Qual que é a fraqueza? A minha logística. Infelizmente, eu sou tão bom em fazer chocolate, mas não sou tão bom em operar na logística. Então, dentro da minha organização, uma fraqueza que eu tenho é a minha logística. E qual que é a ameaça que essa minha fraqueza me traz? Poxa, os concorrentes podem ter uma logística melhor que a minha. Então, eles me ameaçam, eles podem inibir essa expansão que eu estou pensando. Percebeu? Eu sempre olho para dentro da minha organização e tento entender o que eu faço bem e o que eu não faço tão bem. Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Na análise estratégica, a gente vai falar ponto fraco, ponto forte, né, o que eu faço bem e o que eu faço mal. A gente vai chamar de strengths, de forças, e weakness, de fraquezas. Mas é mera questão de semântica, de uso da palavra. No fundo é olhar onde eu sou bom e olhar onde eu não sou tão bom assim. E aí, eu olho para o mercado e ao olhar para o mercado e olhar para mim, eu percebo onde eu tenho oportunidades de capitalizar as minhas forças, onde eu sou bom, o que eu posso fazer mais no mercado, e aonde eu não sou tão bom, o que isso pode ameaçar a minha empresa, a minha organização no mercado. E essa ferramenta, ela vai te gerar o quê? Um olhar sobre você, empresa, e o mercado que você está. E é o interessante de fazer exercício de você pensar uma listinha mesmo, uma listinha lá com vários itens para você pensar, olha ali, do lado positivo, do lado negativo, do lado interno, do lado externo, qual que é a minha força número 1? Você aí assistindo esse curso agora, qual que é a sua organização, qual que é a força número 1 que ela tem? E a número 2? E a número 3? E a 4? Elenca, lista o máximo que você puder listar das suas forças. Do mesmo lado, você pensa o seguinte, essas minhas forças me geram quais oportunidades? Então, lista ali quais oportunidades. Imagina o seguinte, vamos esquecer um pouco da empresa, vamos pensar numa pessoa. Imagina que a pessoa na escola ela é muito boa em fazer redação. Então, uma pessoa que tem uma habilidade, uma competência incrível para fazer redação. Isso é o quê? É uma força que ela tem, correto? Porque é uma capacidade que ela tem. E que oportunidades gera uma pessoa que é boa de redação? Oportunidade de fazer uma carreira de jornalismo, de redatora, de escritora. Percebe? Eu uso a minha força, aquilo que eu tenho de bom,
e quais oportunidades elas me geram a partir das minhas forças. É esse olhar que você tem que ter para a sua organização. As suas oportunidades, né, vêm das suas forças. Do outro lado, é só você pensar o que eu não faço bem. Poxa vida, eu não sou tão bom assim em matemática, né, em cálculo, então é uma fraqueza que eu tenho. Quais ameaças isso pode me gerar? Puxa, eu posso não conseguir passar no vestibular para ser jornalista, eu posso não conseguir passar num teste para ser redator, né? Eu posso não conseguir fazer várias coisas que vão fazer com que as minhas forças prevaleçam. Por isso que elas são ameaças, porque apesar de ser um ponto forte, eu preciso fazer algo para que ele não prejudique as minhas oportunidades. Eu preciso trabalhar para que o meu ponto fraco não apareça tão fortemente a ponto de tirar de mim as oportunidades que eu tenho por conta dos meus pontos fortes. Percebe? Jamais eu vou ser, se eu sou muito bom no A, dificilmente eu vou ser muito bom no B, porque a gente vai ter uma limitação temporal, né? Você consegue ser bom em 1, 2, 3, 4, 5 coisas, mas você não consegue ser bom em 20, 30, 40 coisas. Sempre você vai ter que ter um foco, né? Algumas coisas você vai priorizar porque você vai dar mais atenção ao longo do seu dia. E aí nessas você vai ter que equilibrar os pontos fortes com os fracos. Os pontos fortes, eles têm que ser cada vez mais explorados. Por quê? Porque você é bom aonde você é bom. Aonde você não é bom, não adianta você querer colocar os mesmos recursos para querer ser ótimo naquilo que você não é bom. Você só precisa tomar cuidado para que aquilo que você não é tão bom não apareça tanto a ponto de prejudicar onde você é bom. É como um jogador de futebol, um atacante. Onde ele é bom? Ele é bom do meio campo para frente porque ele quer fazer gol. É ali que ele tem que ficar. Ele é bom ali. Ah, mas então ele não precisa ajudar na defesa? Ele pode até ajudar na defesa, mas ele não tem que treinar para ser um excelente zagueiro, porque ele é um excelente atacante. Então ele tem que treinar para ser cada vez melhor atacante, para cada vez fazer mais gols. Mas ele precisa saber um pouquinho dos fundamentos de jogar lá atrás, porque se uma hora ele precisa ajudar o time a jogar lá atrás, ele pode conseguir ajudar da sua forma, da melhor forma possível, mas não vai ser tão bom quanto um zagueiro nato que está lá jogando atrás. Essa é a relação que a gente tem que pensar sobre os pontos fortes e os pontos fracos. E uma vez que você lista, então, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas oportunidades e as suas ameaças, aí você faz o quê? Você desenha um plano de ação para cada oportunidade que você pensou e, ao mesmo tempo, como é que você vai mitigar ou como é que você vai reduzir a possibilidade de um ponto fraco aparecer muito. E como é que você monta um plano de ação? Você pode usar a ferramenta 5W2H. Né? Por exemplo, na oportunidade 1, o que será feito na oportunidade 1, que você pensou por conta do uso daquilo que você é bom? O que você vai fazer? Por que você vai fazer? Porque isso vai talvez te dar um retorno financeiro, vai te dar uma posição melhor de mercado. Onde você vai fazer? Quando você vai fazer? Por quem vai ser feito? No caso, você ou alguém da sua empresa. Como que vai ser feito e quanto vai custar fazer essa ação? Do mesmo jeito, você pensa lá na sua listinha, né, de fraquezas, né? Todas as suas fraquezas te geraram algumas ameaças. Como é que você vai fazer para mitigar essas ameaças? Então, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, onde, quando, por que, como e quanto vai custar fazer aquela ação que mitigue, né, o risco, a ameaça. No exemplo que eu dei, imagina, a pessoa ela não é tão boa em cálculo, tão boa em matemática, mas ela é muito boa em redação. E ela quer fazer o vestibular para se tornar uma jornalista. Então, se ela zerar em matemática, ela não vai conseguir usar aquilo que é o melhor dela, que é a redação, para ela ser jornalista. Então, o que vai acontecer? Qual é o plano que ela tem que fazer para mitigar, né, o ponto fraco, que é a matemática? Ela tem que estudar um pouco mais matemática, né? Por quê? Porque senão ela vai ser reprovada no vestibular e não vai conseguir ser jornalista. Onde ela vai estudar? Talvez vai fazer um cursinho, vai contratar um professor particular. Quando que ela vai fazer isso? Pô, segunda a sexta, fim de semana, de terça e quinta à noite, eu não sei, ela tem que definir, né, quando vai ser feito. Por quem que vai ser feito? No caso aqui, pela própria pessoa que está lá com a fraqueza em matemática. Como que ela vai fazer isso? Então ela vai fazer uma matrícula numa escola, ela vai contratar um professor particular, como que ela vai conseguir fazer essas aulas? E aí então quanto custará? Que é a pergunta que vai me dizer se eu tenho ou não o recurso para fazer aquilo. Mas o importante é que para cada ponto que você colocar como sendo um ponto forte, que vai te gerar uma oportunidade, você tem que definir um plano de ação para implementá-lo.
Do mesmo modo, você tem que pensar, todas as suas fraquezas vão te gerar ameaças, quais são as ações que você vai tomar para mitigar, ou seja, para reduzir essas ameaças, para que elas não apareçam tanto a ponto de prejudicar os seus pontos fortes. Então, o plano de ação é que vai te dar, de fato, ações concretas para você começar a implementar a sua estratégia que foi pensada de acordo com a sua missão, com a sua visão ou com os seus valores, tá? E aí, para amarrar tudo isso, eu criei aqui um formulário que você pode pensar o seguinte: você junta o modelo SWOT, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, com o Balance Scorecard, que é as 4 perspectivas que a gente falou na primeira aula de definição da estratégia. Então eu penso, quais são as minhas forças? Aí eu penso inclusive nas perspectivas, né? Quais as minhas forças do ponto de vista de finanças, e do ponto de vista de cliente, do ponto de vista de processos internos, e do ponto de vista de aprendizado, que é pessoas, né? Substitui aprendizado e crescimento por pessoas, que são as 4 perspectivas que a gente falou antes. Então, para cada uma dessas perspectivas, dessas 4 perspectivas, eu penso as minhas forças, as minhas fraquezas, as oportunidades que eu tenho e as ameaças que me geram. E isso eu levo para um plano de ação. Podemos usar a ferramenta 5W2H para elaborar um plano de ação. E aí, então, eu tenho já formulada a minha estratégia, alinhada a minha estratégia e quais ações eu vou tomar para implementar a minha estratégia. Aqui lembrando que estratégia é sempre um movimento em direção ao futuro. Pode ser uma estratégia defensiva ou ofensiva, mas é sempre um movimento. E movimento requer ação. E ação, para ser coordenada, bem implementada, requer antes um plano de ação, né? O Eisenhower dizia que nenhuma guerra foi vencida de acordo com o plano, mas nenhuma guerra foi vencida sem um plano. Então você tem que ter um plano de ação para você começar a agir para realizar a estratégia que você definiu para a sua própria organização. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre definição da estratégia. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!